Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então é isso aí, vamos embora pro nosso vídeo da semana, tá certo? Como sempre, né, eu venho pedindo para quem puder, tá comentando, compartilhando, tá deixando seu like, aí sua participação é muito importante aqui no nosso trabalho, tá bom? E eu venho agradecendo aos novos inscritos, né, e a vocês que já estão aqui comigo, né, nessa jornada, vem acompanhando, né? Essa interação é muito importante, tá? São poucos, mas eu não desisto, às vezes, do trabalho exatamente pelos poucos, né? E para vocês que vêm chegando, isso sempre vem motivando a gente, tá? Então é isso, certo? Antes da gente começar aqui o vídeo da semana, gente, na verdade eu quero fazer uma correção, né? E pedir desculpa também, né? Assim, pela minha ignorância, né? Referente ali no vídeo da dona Jurema, né? Porque, gente, eu falei muito o termo índio. Na realidade, esse termo é errado, né? Errôneo, tá? Correto é a gente tá falando os povos indígenas ou os povos originários, né? Como eu mesmo falei no vídeo, eu não tenho a capacidade de estar falando sobre eles, né? E aí, gente, depois, né, na semana, eu vim vendo, aí eu falei, caramba, né? Esse termo tá errado, isso não é certo, né? Não é a maneira mais correta, né? Da gente estar reverenciando, da gente estar falando. Então eu venho pedindo aqui, tá? Desculpa pela minha ignorância, tá bom? A gente vai aprendendo, né? Com o tempo, aí a gente vai vendo o quanto que a gente precisa de um letramento. Essa é a realidade, né? A gente poder estar trazendo as informações da forma correta. E aí eu fiquei com isso na cabeça, que eu não podia esquecer de estar falando isso aqui, né? De estar pedindo desculpa, tá certo? Pela minha ignorância aqui nesse trabalho, tá? Então é isso, eu venho pedindo desculpa, né? A intenção é fazer homenagem. A gente, deixa eu só arrumar aqui. Só que aí a gente, que nem eu disse, né? A importância do letramento. Nossa, hoje tá zoado isso daqui. Peraí, eu tinha arrumado. Aí. E aí, depois a gente vai vendo, né? O quanto a gente precisa se informar. Não tem como, tá certo? Então é isso. Hoje a gente vai estar fazendo aqui o vídeo do signo do mês, né? Então, o signo do mês é o signo de touro. Então, a gente vai falar aqui do signo de touro nesse mês, tá bom? Mês que vem a gente vai estar falando do signo de gêmeos, né? E assim por diante, até a gente fechar. Que foi a proposta que eu vim trazendo para esse ano, pra gente estar falando dos signos aqui no canal, tá bom? E aí depois a gente vai fazer a previsão pro signo de touro. Essa previsão, gente, eu vou estar fazendo aí pros próximos 30 dias. Ou melhor, pelo período, né? Eu acho que o signo entra no dia 19 e vai até o dia... Eu marquei aqui, gente. Ah, é aqui, ó. Do dia 20 do 4 ao dia 20 do 5, tá? Pode variar, né? Porque de ano em ano pode ter uma mudança aí de data. Mas normalmente é do dia 20 do 4, pelo menos aqui tá falando até o dia 20 do 5, né? Então, a previsão para esse período aqui, igual eu fiz do signo de Áries, tá bom? Então, é assim. Então, como eu fiz no signo de Áries, eu vou estar lendo aqui um pouco sobre o signo de Touro e depois a gente já entra aqui fazendo a previsão, tá certo? Então, vamos lá. O signo de Touro, né, que como eu disse, vai do dia 20 de abril a 20 de maio, é o segundo signo do zodíaco, regido por Vênus e pelo elemento terra. Taurinos são conhecidos pela busca por estabilidade, segurança, conforto material e determinação. Apreciam prazeres sensoriais, como uma boa comida, o conforto, e são muito leais e confiáveis, né? Trazem esse estereótipo, embora possam ser muito teimosos e resistentes a mudanças. Vamos lá. Eu trago Vênus, ó, Lua, a minha Vênus é em Sagitário. Eu trago Lua em Touro, né? Aí no meu mapa astral, a minha Lua é em Touro. Meu filho é taurino, né? O Davi sempre foi muito tranquilo. Gente, eu não posso falar porque é o sossego em pessoa, sempre foi. Porém, é teimoso, extremamente teimoso. E essa questão do conforto, gente, é muito real. O Davi me fez passar muitas vergonhas quando ele era mais novo. Porque eu sempre fui muito organizado, né? Então, sempre minha casa muito limpa. E eu sou muito assim. Quando ele ia num lugar onde a casa tava mais suja, o Davi falava. Isso pra ele era importante. Esse senso de estética,
por causa de Vênus, né? Também tem muito essa questão da beleza, né? Do amor, que Vênus rege o amor, né? Então, mas também muito essa questão da beleza, né? Essa questão da estima, da autoestima, né? Eu vou estar falando. Então, ele sempre teve muito isso, essa questão da estética. Sempre foi muito assim, né? E minha filha, eu falo, olha, o que não pode faltar na vida dessa criança? Comida, cama, porque dormir é essencial pro taurino. O taurino gosta e ele precisa dormir. Vocês querem ver ele de mau humor, é esse moleque com sono e com fome. Se você tiver a cama, hoje em dia, né, ali internet, uma TV pra ele assistir as coisas dele, ter comida, esquece essa criança. Ele não dá trabalho pra nada. E sempre foi assim desde bebê. Eu falo que com 3 meses o Davi já dormia a noite toda, gente. Ele dormia. Eu não tive esse problema. Com 3 meses, eu nem dormi as 2 primeiras noites, que eu achava que a criança tava tendo um piripaque. Na primeira, eu mexi pra ver se ele tava acordado, sabe? Não acordava nem pra comer. E eu sempre fui daquelas. Ah, eu vou acordar de madrugada. Não, se tá dormindo, é porque tá confortável. Às vezes eu acordava, percebia que às vezes tinha feito xixi. Gente, eu trocava ele e ele não acordava. Ele continuava dormindo. Então, ele dormia, daí quando ele deu esses 3 meses, né, de idade, ele dormia das 9 da noite às 9 da manhã. Todos os dias. E é a mesma coisa, tá? Às vezes ele dorme à tarde, quando ele janta, quando dá 10 horas da noite, ele tá dormindo de novo, e dorme a noite toda. Então, nunca foi um problema para essa criança dormir. E essa questão é muito real, né? Ele é taurino no dia 15 de maio. E eu tenho um sobrinho que é dia 20, minha filha. Eu encarno. E eles nasceram no mesmo ano, um no dia 15 e outro no dia 20. E aí eu falo, irmão gêmeo separado pela barriga, só, porque eles são idênticos na realidade. As características principais do signo de touro, né? Geralmente, que nem eu disse, do dia 20 de abril ao dia 20 de maio, é do elemento terra. Então, o signo de touro é regido pelo elemento terra, né? Tá muito focado no realismo, praticidade e na estabilidade. A estabilidade é muito real também, né? Para o signo de touro. Regente, que a gente falou, o signo de Vênus, que traz o amor pela beleza, a arte, o conforto e a sensualidade. Eu acho que a estética também, né? Que eu disse para vocês que é um ponto muito forte. Os pontos fortes do signo de touro, tá? Determinação, persistência, lealdade, paciência e a natureza confiável. Os pontos fracos, a teimosia, a possessividade, ciúme e resistência a mudanças. No amor, são românticos, dedicados e valorizam relacionamentos sólidos e duradouros. O taurino no trabalho e com o dinheiro. Os taurinos têm uma forte ética de trabalho, sendo pacientes e focados em construir bases sólidas, né? Destacam-se em cargos que exigem persistência, boa gestão financeira e planejamento a longo prazo, buscando segurança material. Trazem uma boa compatibilidade com o signo de Virgem, que seria o paraíso astral, pelo menos aqui tá falando, Capricórnio, por isso que eu e o Davi a gente se dá muito bem, porque eu sou Capricórnio, né? Elementos que são do elemento terra, né? Que combinam. E peixes e câncer, que tá falando aqui, tá? Os desafios, leão, aquário e escorpião, que podem trazer conflitos de teimosia ou necessidade de mudança. A temporada taurina é um convite para desacelerar, valorizar a si mesmo e desfrutar das coisas boas da vida com paciência e dedicação, tá certo? Então, isso aqui, né? Esse resumo referente ao signo de touro. Eu falei, gente, porque não tem como não falar, né? Eu tenho um filho que é taurino, né? Então, eu vou dar aqui um pouco dessa experiência. E eu, por trazer lua em touro, eu trago muito dessa questão da estabilidade. Isso é muito real. Já tem o Capricórnio de frente, né? E aí vocês imaginam o que não é. Essa questão da estabilidade é um ponto muito forte pra mim, assim. É muito essencial, né? As coisas muito estáveis. Essa parte de trabalho eu não preciso nem dizer, né? De como é que é a pessoa, no caso. Né? Então eu trago muito isso. Segurança. Eu acho que não é nem estabilidade, é segurança. Isso é um ponto muito forte. E eu vejo que meu filho também é muito assim. Ué, deixa eu ver esse negócio aqui. Ai, tá vendo? Gente, eu às vezes mexo aqui e eu bagunço as coisas que eu já arrumei. Agora tá certo. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aqui a previsão, tá? Pro signo de touro.
aí pros próximos, né, 30 dias, né? Vamos estar falando um pouquinho menos, né? Mas até o dia 20 de maio, tá certo? Então, a gente vai estar vendo aqui como é que entra, como é que tá a mente. Deixa eu pôr aqui que eu já vou usar. Como é que tá a mente dos taurinos aqui? Vamos estar fazendo uma previsão aqui, tá? Pro mês de maio, não. Vamos fazer aí, que vai valer a partir de hoje. Hoje é dia 25, né? 25? Hoje é 26. Hoje é 26, hoje é 26 de abril ao dia 20 de maio, né? Nessa temporada de touro. Fala pra mim como é que vai estar a mente dos taurinos aí nesse período. Vou tchaurio. Aqui pra mim, como é que vai estar a mente dos taurinos. Nossa, caiu quantas cartas aqui? Deixa eu ver. Às vezes, se caiu tanto que eu preciso, eu já vou considerar, tá? Caiu mesmo. A desaceleração, a solitude e o florescimento. E aqui eu tenho comparação. Fala pra mim como é que os taurinos... Não, deixa eu pegar aqui. Como é que os taurinos entram aqui nessa temporada referente ao signo deles? Como é que eles chegam aqui nessa temporada? Tesouro tinha que sair, né? Ai, gente. Tinha que falar dinheiro. Tinha que falar dinheiro aqui. Eu faria assim. O anel, os compromissos. A carta. A chave. Faz aqui. Fala pra mim aqui a energia. Caiu aqui. O julgamento. Agora foi. Nossa, gente, deu uma caída aqui. Eu nem sei o que foi que aconteceu. E eu tô apertando o botão e não voltava. Bom, vamos lá, né? Então, o que eu vou falar aqui pra vocês, ó. O que eu senti muito aqui, tá? Primeiro, eu acho que são pessoas que chegam aqui nessa mesa, inclusive, bem reflexivas, tá? Vocês estão reflexivos aí com a vida de vocês, tá? Eu vou estar falando isso, que existe uma reflexão aqui, né? A gente tem o julgamento, a gente tem a carta da solitude. Então, aqui são pessoas que, querendo ou não, vocês estão reflexivas, tá? São pessoas que podem estar vindo numa jornada um pouco solitária? Pode. Principalmente quando eu falo dessa questão dentro das parcerias, tá? Pode ser amigos, gente, mas o que eu senti aqui, ó? Pode ser dentro de relacionamentos, mas aqui questões que envolvam a comunicação. Então, são pessoas que podem estar um pouco fechadas. Talvez vocês não estejam se comunicando muito, não estejam conversando muito. Isso tem muito a ver com esse momento que vocês estão passando. E eu vejo vocês chegando assim. Ou pelo menos, vocês sabem que existe essa necessidade nesse momento. Calma aí, gente. Só arrumar aqui. Esse celular hoje tá bichado. Já percebi que ele não tá acertando aqui essa luz de jeito nenhum. Ai, acho que agora ficou. Agora tá certo, né? Então, vocês, assim, essa reflexão, ela tá muito assim, ó, que eu sinto aqui. Primeiro que vocês podem estar
vindo de uma fase em que vocês... Eu vou falar de uma aceleração, até a mente de vocês muito aceleradas. Eu vejo que isso tem muito a ver aqui com essa questão dessa parte material. Porque taurino precisa de segurança. Então, vocês têm muita tendência a estarem buscando, focando, né, na busca por essa segurança, principalmente quando a gente fala de segurança material, ou tudo aquilo que trazem bases sólidas e concretas para a vida de vocês. Aqui são pessoas que podiam, ó, que vêm de uma fase, que você já tem essa tendência a estarem muito focadas no trabalho, nos ganhos, né? E vocês sentem, eu percebo que a alma de vocês nesse momento, ou a mente de vocês, sabe, que é o momento que vocês precisam desacelerar. Não é parar, mas talvez até mesmo vocês refletirem sobre essa busca. Aonde essa busca está levando vocês, tá? Aqui são pessoas que, eu vou falar que essa reflexão, inclusive, vai levar vocês a olharem para essas questões materiais de uma outra forma, tá? Talvez essa busca, ao que vocês estão buscando? Presta atenção. Buscar essa prosperidade, mas a favor do quê? Né? Qual é a... Não é a favor do quê, mulher? Qual é o ideal por trás disso? Dessa segurança, né, que vocês estão? Será que essa segurança é real? Isso vai me trazer real, essa segurança? Ou são só bens materiais? Eu senti muito isso aqui. É como se somente... Eu vou falar o que eu senti. Como se ela sentisse pra você... A gente precisa, não adianta a gente falar só dessa questão espiritual, ou viver do espiritual, gente. A gente precisa ter bases, né? A gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter uma segurança material. Isso daqui eu não tenho como dizer pra vocês que não. Isso é real, senão a gente não come, a gente não paga conta, a gente não vive. Mas a gente não pode viver só em função disso, né? Aqui eu senti muito isso, tá? Então vale essa reflexão aqui, tá? Aqui são pessoas que desejam muito florescer, tá? E eu vou falar em vários sentidos. Não só dentro da parte material, mas eu vou falar com essa estrutura de vocês. Porque não uma estrutura espiritual, uma estrutura consolidada, uma base sólida com relação a vocês mesmos. Aqui são pessoas que vão começar a se enxergar com outros olhos, tá? Vocês vão começar a enxergar o potencial que vocês têm. Aqui são pessoas que têm de tudo para esse mês entrar numa reflexão com relação aos seus próprios potenciais. A mente de vocês vai convidar vocês a pisarem um pouco no freio, a refletirem aquilo que vocês, referente às buscas da vida de vocês. O que essas buscas estão trazendo para você? Talvez seja um momento também de olhar para si. Porque, que nem eu falei, são pessoas aqui, ó, que podem estar fechadas para a comunicação. Vocês podem ser pessoas que não estão conversando muito. Eu senti aqui, ó, são pessoas que podem não estar nesse momento tendo parcerias, eu vou dizer, na vida, que te tragam momentos de alegria, felicidade, talvez sem amigos, talvez sem um parceiro. Se você tem um parceiro, você está reflexivo com relação a essa parceria na sua vida. A grande maioria das pessoas estão aqui. Com relação a esse relacionamento, pode ser as estruturas e a base desse relacionamento, como pode ser a comunicação dentro desse relacionamento, ou eu vou falar o seu florescer diante desse relacionamento. Aqui é momento de florescer. Aqui o chamado para o signo de Touro, eu vou falar muito isso aqui. Eu vou falar que é olhar para você, mas com essa base sólida. E não só olhar para o sólido fora, para o material fora. Tá na hora de olhar para você como um ser material também. Eu senti isso aqui. E a matéria, o que que eu vou dizer? É você se olhar como base, estrutura para sua saúde, para você nesse momento, para sua mente. O porquê que você tá tão fechado? O que é que a sua mente tá buscando? Porque aqui, que nem eu falei, são pessoas muito aceleradas. Então, talvez não seja um momento para poder parar um pouco e analisar a sua vida num contexto geral. O que você tá buscando? O que você tá perseguindo? Será que essa busca tá te trazendo... como é que fala? Não é só bases, mas será que tá te trazendo retorno? O retorno ideal com relação a isso? Ou será que aqui você só tá ganhando dinheiro, mas você tá esquecendo do outro lado? De viver essas parcerias na sua vida. Antes só do que mal acompanhado.
né? A gente sabe disso. Mas todo mundo precisa, gente. A gente precisa viver em comunidade. A gente não pode se isolar totalmente do mundo, né? Existem pessoas que não são bacanas, mas também tem gente muito legal por aí. E essa troca é o que faz a gente crescer. Mesmo quando a gente se decepciona, né, na nossa vida, certo? A gente se decepciona, mas diante dessas decepções que a gente vem crescendo, que a gente vem amadurecendo na nossa vida. Não dá para se isolar do mundo, certo? E aqui tem muito isso, são pessoas que realmente, né, ou precisaram viver aí uma fase, e eu senti muito aqui assim, que vocês precisaram ficar sozinhos durante um tempo. E se são pessoas que não vieram nessa fase, passaram por essa fase mais de solitude, vocês podem ter uma tendência a entrarem, porque vocês vão sentir essa necessidade. Se você veio de um período em que você estava vivendo muitas coisas ao mesmo tempo, saindo bastante, viajando bastante, trabalhando bastante, fazendo tudo muito em excesso, pode ter essa tendência aqui, a vocês ficarem um pouco reflexivos, se fecharem mais. E aí é um momento de reflexão mesmo. E aqui eu vou falar que tem muito a ver para essa questão da consciência, é um chamado da consciência, é um chamado da alma. Aqui. E aqui tem muito essa questão, né, mulher, também, do plantio e colheita, né? A gente vai ter aqui, né? Será que o que eu tô plantando eu realmente tô colhendo aquilo que é meu, aquilo que é para ser meu? Será que é justo? Ou será que aqui tem pessoas que só estão trabalhando, mas essa colheita não tá equilibrada? Vocês vão começar, o que eu sinto aqui, tá? Analisar essas bases na vida de vocês. Essas direções que vocês vêm tomando, tá? Aqui, se vocês são pessoas que têm uma tendência a compararem a vida de vocês com a vida dos outros, aqui eu vou falar que aqui precisa de um cuidado, tá? Com relação a isso. Talvez nessa reflexão, vocês comecem a olhar aquilo que realmente está faltando na vida de vocês. Mas não com um olhar de falta. Mas, o que eu senti aqui, talvez vocês sintam falta dessas parcerias. Talvez seja o momento de abrir, se você tá muito fechado, de se abrir para elas. Para quem vinha vivendo uma vida de muita, então talvez seja o momento de eu começar a olhar para mim, né? Então, assim, será que essas parcerias estão bacanas? Será que elas estão me entregando aquilo que eu realmente mereço? Será que não é o momento de eu olhar mais para mim, estar mais comigo, estar me reconhecendo mais? Será que essa busca incessante pelo material tá me trazendo aquilo que eu realmente mereço na minha vida? Porque o que eu vou falar também? Às vezes a gente fica preso em trabalho, se matando, onde você não tá tendo um retorno bacana. A gente sabe disso, somente quem precisa pagar conta, a gente sabe. E muitas vezes, gente, a gente fica num trabalho tóxico, né? Até eu vou falar isso, tá? Aqui não é romantizando, porque eu acho que a gente, eu vou falar por mim, tá? Eu preciso sair de um emprego quando eu conseguir tá me sustentando. Mas às vezes, né, que aquilo me traga um retorno que pelo menos eu consiga pagar minhas contas. Não dá pra viver de ilusão também. Mas também a gente não pode passar a vida preso num lugar em que a gente não vai progredir. Às vezes o que você já tinha que conquistar ali, você já conquistou. Então, às vezes é um momento de alçar novos voos. Então, quem sabe, para você que deseja isso, por que não fazer um curso? Tá se especializando, a Thaís não tem dinheiro. Gente, tem um monte de curso de graça aí na internet. Tem um monte de lugar bacana. Eu vou fazer uma propaganda aqui, eu nem sei se tem ainda, que faz muito tempo que eu não olho. Mas a gente tinha a Fundação Bradesco, tá? É uma propaganda, mas é um lugar que tem cursos maravilhosos. Tem muitos cursos e cursos muito bons. Cursos de graça, que dá certificado, inclusive. Então, aqui é o momento de florescer. Por que não olhar para os seus dons? Aqui nesse momento. Estar desenvolvendo novos dons, né? Aqui eu vejo você comparando a sua vida. De alguma forma você vai comparar. Se ela tá no excesso, se ela tá na escassez. Aqui. Vocês vão estar num momento de reflexão, tá? Muito forte com essas bases, com essas estruturas. E são pessoas aqui, a grande maioria busca por um renascimento, né, mulher?
aqui, tá? Eu acho que aqui a grande maioria não tá feliz com o plantio da colheita que veio tendo aí. Então, eu vim plantando, para quem veio plantando, não tá colhendo aquilo que deseja, né? E aí, se você é uma pessoa, de qualquer forma, o que tá colhendo não tá muito bacana. É o que eu sinto aqui, tá bom? É essa parte que eu senti, tá? Muitos aqui podem ter, para outros, né, mulher? O que eu vejo aqui? Dentro dos ganhos financeiros, pode ter havido uma desaceleração dos ganhos. Então, presta atenção. Para algumas pessoas aí pode ter entrado. Eu vou usar essa palavra de escassez, mas isso daqui não é bem a palavra. Não é escassez, mas pode ser que os ganhos tenham caído aqui para algumas pessoas, tá? Eu não vejo aqui desemprego, né, mulher? Mas aqui talvez, por isso que eu falei essa questão do plantio e colheita, talvez a troca aí, o que vocês estão ganhando, talvez não estejam bacana, eu vou usar corte, mas essa também não é a palavra. Sabe quando você podia estar vindo de uma rotina de ganhos bacanas e isso pode ter caído um pouco? Então, para algumas pessoas podem ser isso. Eu falei dessa questão das parcerias aqui, então são pessoas que podem estar vindo de uma jornada assim. Muitas pessoas aqui foram porque vieram se dedicando bastante a essa questão profissional, tá? Na grande maioria das pessoas aqui, né? A gente fala muito disso, né? Dessa questão profissional. Aqui pra maioria das pessoas, né? Ó, pra algumas pessoas eu senti aqui, e eu vou estar falando isso, tá? Pode ser que cheguem para vocês algumas novas oportunidades dentro dessa área de trabalho. Vai existir um retorno financeiro, mas para a grande maioria das pessoas, porque eu falei essa questão de dons, vocês vão florescer diante dessas novas oportunidades. Podem ser vocês estarem descobrindo novos dons, eu vou estar falando isso aqui. Eu sinto vocês renascendo diante dessa nova oportunidade. Pode ser, eu vou falar estudos, porque eu senti isso aqui. Para algumas pessoas pode ser, para algumas pessoas podem ser convites também. Para algumas pessoas podem ser convites que envolvam parcerias de trabalho. Presta atenção, novos convites que envolvam e pode trazer algum retorno financeiro, tá? Para algumas pessoas podem ser parcerias de âmbitos afetivos. Olha, pode até vir a ser, mas eu vejo muito dessa questão de trabalho. Aqui eu vejo muito trabalho focado aqui nessa parte, em ganhos materiais. Mas eu vejo vocês podem estar vindo novas parcerias para vocês de alguma forma, tá? Parcerias, a gente vai falar aqui, novos, eu vou falar ganhos, tá? Que vão surgir de novos compromissos, ou novos comprometimentos, tá? Aí dentro dessa área de trabalho. Olha, sentir pesquisa, se você trabalha com pesquisas, algumas pessoas podem ser isso. Novas oportunidades, convites, né? A gente fala de um mês de convites, um mês de comunicação. Para algumas pessoas, para quem estava fechado, pode ser que venha renascendo, né? Algo aí, trocas de mensagens. Isso pode estar acarretando para vocês até, inclusive, novas oportunidades, tá bom? É o que eu sinto aqui, tá? Para vocês. Pelo menos com relação a isso. E aqui, é muito, assim, sério que eu vou falar, mas assim, talvez algumas pessoas precisaram passar por um momento de desaceleração mesmo na vida, tá? Ficarem um pouco fechados, um pouco sozinhos, vivendo essa solitude de alguma forma, mais reflexivos, vivendo a própria vida, para que agora comece a vir um renascimento, um novo florescimento, que coisas novas possam estar acontecendo para ir na vida de vocês. E essas novas coisas estão mais estruturadas, trazem bases mais sólidas e mais estruturadas aí para a vida de vocês. Aqui são pessoas que vão começar a se enxergar com outros olhos, inclusive os seus potenciais. Eu vejo muitos potenciais, a potência que você nasceu para ser. Essa reflexão vai mostrar muito isso para vocês aqui, tá? Aí em vários aspectos. Até se você é uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais fechada, são pessoas aqui que podem estar se abrindo a conversar mais, a viver mais, a sair mais, a se mostrarem mais. Eu senti muito isso aqui, tá? Eu não sei se eu soube explicar direitinho, mas eu acredito que seja isso aqui, tá? Fala pra mim aqui
com relação às previsões, tá? Qual é aqui a situação que vai estar em evidência para os consulentes aqui dentro do mês pelo mês não, até o dia 20 de maio, né? Eu tô acostumada a falar mês, complicado. Qual é a situação? 6 de copas. Cavaleiro de paus. A gente tinha ali, né? A desaceleração. E nave de paus. Não falei? Aqui são pessoas... A gente viu muito pessoas que podiam estar, né? Muito assim, aceleradas. Aqui diante das batalhas da vida. Nossa, que interessante. Algumas pessoas, ó, pra quem tá vivendo questões de conflitos, batalhas, são pessoas aqui que podem estar bem exaustas, né, dessa rotina. Ou a busca que vocês vieram vindo através desses desejos, do que vocês vieram desejando nessa etapa. É engraçado, olha, são pessoas que podem estar virando as costas para essas situações. E aqui é engraçado, vocês têm uma questão de nostalgia, aqui, de saudade. Será que essa reflexão tem muito a ver com isso? E são questões, olha que interessante, que envolvem a infância. Talvez na simplicidade daquilo que vocês viveram, das alegrias, das parcerias, das amizades. Olha que interessante. Aqui é como se o desejo fosse mudar, né? Aqui são pessoas que vão abandonar as batalhas, né? Os conflitos, tudo aquilo que podia estar pesando. E vocês vão ter esse olhar mais nostálgico. Olha, eu senti aquilo para aquilo que realmente traz felicidade, para aquilo que traz realmente alegria. O as de pausa aqui. Novos desejos surgindo, novas oportunidades surgindo, novos inícios. Ó, o que eu disse? São pessoas que realmente, ó, vão estar virando as costas para aquelas situações que já não... Né, mulher, desgastantes na vida de vocês. É como se vocês pegassem só aquilo que realmente vai fazer sentido para vocês nesse momento. Vocês estão muito focados em viver novas situações aqui na vida de vocês. Novos desejos, novos potenciais. Ó, e são pessoas aqui, ó, que vão passar por uma fase de transformação literal, né? Novos inícios transformadores. Aqui. Fala pra mim aqui qual vai ser o ponto positivo aqui na vida dos taurinos dentro desse mês, por favor. Alô? Vamos falar aqui. Quais são os desafios? Ai, nossa, a lua e a estrela. Nossa, aqui a gente vai falar da idealização, da ilusão, dos desejos, da fé, da esperança. Nossa. Fala aqui pra mim quais são... Pra trabalho, né? Fala aqui pra trabalho pra mim. Trabalho. Carta da criança. Eu falei, ó, tem algo novo aqui pra chegar pra vocês. Aqui tá muito envolvendo a infância, criança. Deixa eu colocar isso pra cá. Fala aqui pra mim, pros relacionamentos, pro amor aqui. Fala aqui pra mim, pro amor, família. Relacionamentos no geral. Os caminhos. Decisões. São pessoas que vão tomar decisões aqui, né? Não tem como tá falando que não. A âncora. Navio. Tá? A gente vai... Aqui, conforme eu for vendo, a gente vai perguntando, tá? Fala aqui pra mim qual é a energia aqui, por favor.
E ali eu vou ver qual é o portal. Depois a gente vê aqui junto com a frase qual vai ser o animal, tá? Aqui pra vocês dentro desse mês. Eu já tiro agora, mulher. Roda da fortuna, que eu falei que tem mudança chegando aqui, ó. Pode ter um pouco de... Ó, e a gente tem a torre aqui embaixo. É aquilo, né? Aquela questão do ego mesmo, né, mulher? As bases que não estão legais, vocês vão estar aqui olhando. Aqui é a zona de conforto. Vocês vão sair da zona de conforto no sentido do quê? Por isso que é aquela reflexão. Vocês vão começar a olhar para a base de vocês. Por isso eu falei, aquela estrutura de vocês. O que tá bom, o que não tá. O que é ilusão, o que não é. O que é o ego. Essa busca incessante pelo material. Será que isso é através de uma... É pela busca de uma solidez real ou é só ego? É só ilusão? Aqui a gente fala de mudanças, não tem como tá falando aqui, né? Se a vida de vocês é assim, ó, gente, se tá tudo muito bom aí, mudanças podem acontecer, tá? As estruturas podem ocorrer. Se você tá passando por uma fase que não tá bacana, mudanças, tem tendência a mudanças acontecerem para esse novo período de vocês. Ainda mais, né, gente, porque quando a gente fala de aniversário, né, que nem, eu sou taurina, então eu vou fazer aniversário dentro desse mês. Então, a gente fala de um novo ano astrológico para vocês também. E como é que eu vou falar? Não é um renascimento. Essa não é a palavra certa. Uma nova etapa, uma nova fase, né? Que vocês vão estar entrando, tá? O portal da clareza. Nossa, o que a gente falou da reflexão? Não tem como. Vocês vão estar aqui refletindo sobre a vida de vocês mesmos. Vocês vão estar... A gente falou lá da carta do julgamento. É a clareza, né? Ali. Não tem como não estar falando aqui. A Pudim acordou. Tava demorando. Vem, filha, vem. Com a mamãe, vem. Vem, Catarina. Você deixa a Catarina em paz, Pudim, aí ele vai mexer com o Salim. Porque o Salim tá lá na ponta. Estavam dormindo maravilhosamente bem. Gente, eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá um calor dos infernos. Tá bem quente aqui em São Paulo. Bom, vamos lá. Foi que nem eu falei pra vocês. Mudanças, a gente fala de mudanças. A gente tem um portal da clareza. Então, aquilo que, ó, a gente tem a lua aqui. Puta, pior que é verdade, né? Olha que interessante, isso é o portal da clareza. E aqui, os pontos positivos desse período para você está a lua. E é realmente isso, ganhar clareza verdadeiramente sobre você. Por isso que eu falei que era aquela questão do florescer. Aqui são pessoas que vão parar de olhar as estruturas, e o que foi o que eu senti lá desde o começo, essa estrutura, olhar a estrutura, as bases da sua vida, só focado no material, naquilo que é tangível, né, mulher? Tangível, aquilo que você pode palpar, aquilo que você pode pegar. São pessoas que vão começar a olhar para essas outras estruturas. Você como ser, é o momento de florescer, é o momento de ganhar clareza com relação a você mesmo. São pessoas aqui, fiz que essa grande tendência de vocês estarem reflexivos, né? Tem uma grande tendência as pessoas a se isolarem, ou vocês já vieram desse período desse isolamento, né? Vou falar desse isolamento, mas é para uma reflexão com relação a si mesmo. E se vocês não estão assim, tem uma grande tendência a vocês entrarem. Se vocês não estão, então é um convite. Por esse período aí, dentro aí que vai estar regendo, né, sendo regido pelo signo de vocês, tentem se voltar mais para vocês. Se façam perguntas ao universo, façam perguntas à espiritualidade. O portal que se abre para vocês é o portal da clareza. Gente, não tem como tá falando. Tudo aquilo, ó, e por isso que eu falei aqui, ó. Primeiro, por que eu falei que vocês vão estar virando as costas, tá? Porque tá assim, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar. Que essas cartas aqui, ó, presta atenção, o cavaleiro tá no meio. Mas pra onde que ele tá virando as costas? Ele tá virando as costas pra cá. Que são os conflitos, as batalhas, tudo aquilo que tá pesando na vida de vocês, né? São os pesos do dia a dia, né? Aqui a gente, por isso que eu falei que são pessoas que podem estar exaustas. Essa desaceleração nesse momento, por essa busca pelos desejos, a busca desenfreada pelos desejos. Aqui eu vou estar falando, né? Por aquilo que você deseja.
Só que aí, o que que eu falo? Presta atenção. É como se isso estivesse pesando. Se essa busca, que nem a gente falou, tava muito pelo material, isso tá pesando. De alguma forma tá pesando. Porque são pessoas... Aqui vocês vão estar nostálgicos, vocês vão estar olhando para o passado. Mas o que eu senti esse passado? Esse passado aqui não tem a ver com situações do passado. Eu senti muito a infância. Mas como assim a infância? Aquela pureza da infância. As alegrias que você podia ter. Eu vou falar da infância, mas quando a gente é criança, a gente é feliz com pouca coisa. A gente não precisa de muito para ser feliz. Né? As brincadeiras do dia a dia, no bolo que a mãe faz, no doce que você ganha, naquele momento de assistir um desenho, de brincar com os primos, de ser feliz no simples, na simplicidade. Olha que interessante. Eu tava refletindo isso com relação aos orixás hoje. Mas em que sentido? Pensando num processo iniciático, né? Na verdade, no meu processo iniciático que vai vir daqui a um tempo. E eu pensando que eu sei mais ou menos, né? Pelo que eu vou passar, não todos os detalhes, mas o que eu vou viver, o período de reclusão que eu vou viver, em que eu vou estar voltada para mim, porque é verdade, né? Sem comunicação, ali só eu comigo, com a minha base, com essa reflexão. E eu tava pensando exatamente nisso. A gente passa um período em que a gente não pode abraçar ninguém, em que a gente não pode olhar nos olhos das pessoas, a gente não pode se comunicar, não pode falar com todo mundo. E aí eu pensei, como esses momentos, eu acho que essa proibição, eu vou dizer naquele momento, que tem um porquê, tá? Tem um motivo do porquê, faz você olhar para os momentos simples da vida. Né? Então, seja aí nesse abraço que você não vai poder dar no seu filho, no seu companheiro, nos seus companheiros, nos seus amigos, na comunicação que você não vai poder ter com as pessoas que você conversa, com os amigos, por exemplo, ou até com algumas pessoas da família mesmo, né? Que você não vai poder. É o momento você com você, onde você abre mão de todo o ego, de toda a vaidade. Ali o material não importa pra nada, ali é só você. Você com esse ser, essa consciência existente no seu corpo. Cara, e eu tava refletindo sobre isso hoje à tarde. E eu acho que é isso muito aqui que Touro vai estar buscando viver. Essa reflexão. Nessa simplicidade do dia a dia. Aqui vocês estão sentindo falta de algo. É isso que eu posso sentir para vocês. É como se o olhar, os desejos de vocês fossem mudar de direção. Ou a maneira pelo que vocês buscam. Essa busca, a maneira como vocês buscam pode estar mudando. Talvez o olhar simplifique um pouco mais essa direção, né? E aqui vocês sabem que vocês precisam tomar decisões. Não tem como não estar falando aqui. São pessoas que sabem que precisam decidir. E que vocês precisam, eu falei, o renascimento. Vocês precisam reviver. Vocês precisam renascer. Mudar a vida de vocês. A vida de vocês precisa de uma mudança, né? E aqui, eu acho que tem muito a ver com isso. Não é nem só o que vai acontecer. É o que vocês precisam fazer nesse momento. Aqui vocês precisam mudar. A maneira como vocês estão vivendo, pelo que vocês estão vivendo. Tem situações que estão muito pesadas aí no caminho de vocês. Seja os compromissos, seja o comprometimento que vocês trazem diante da vida. Porque aqui são pessoas que são compromissadas com a vida, que trazem muitos compromissos consigo, né? Por isso que a gente tinha ali a carta, né, da aliança. São os compromissos, é o comprometimento. Eles são pessoas muito compromissadas, principalmente aqui, eu vou falar não só com os ganhos, mas com as responsabilidades da vida, tá? Então aqui, tudo bem, mas isso tá pesando. Vocês precisam... Aqui vai ter uma mudança de direção. Foi o que eu senti, tá? São novos desejos nascendo. Novas oportunidades acontecendo. A vida se transformando. Aqui é um convite para transformar a vida. E mudar de direção. Aqui, tá certo? Não adianta querer uma estabilidade... Porque assim, ó, aqui são pessoas que buscam por muita estabilidade, tá? E é uma estabilidade que nunca mude. O que eu senti aqui, que não traga problemas, que não traga... São pessoas resistentes às mudanças. A mudança aqui, ó. E é verdade, âncora. A prosperidade que... Aqui existe uma base, aqui existe, não é só prosperidade, mas aqui existe uma estabilidade. Mas estabilidade que tem uma tendência a não mudar, uma carta fixa, sem mudança. Né? E vocês são muito resistentes à mudança, vocês são muito fixos, porém,
preste atenção. Mudanças vão acontecer. Mudanças vão acontecer, por mais lentas que elas possam parecer, porque essa mudança não vai ser uma mudança rápida, né? Para quem busca por mudança, até mesmo com relação a esse olhar, a tendência é que isso seja lento. Por quê? A gente tem que deixar algumas coisas para trás. Sempre que a gente vai mudar uma direção na nossa vida, algo fica para trás, né? Lembra que eu falei de viagens? Algumas pessoas podem ter essa oportunidade de convites, algumas pessoas podem viajar. Algumas pessoas podem decidir mudar de território, mudar de casa, né? Trazer mudanças para a própria vida, porque aqui vocês precisam mudar, né? E aqui tem muito a ver com essas questões, porque eu falei, são pessoas que trazem muitos compromissos, né? Podem ser compromissos com o lar, com a família mesmo, né? Mas aqui que eu disse, é essa base, o seu íntimo, essa base mais sólida. São pessoas que vão se voltar talvez mais para a família. Pode ter um olhar mais voltado para a família. Aqui também, né, mulher? Mas aqui é olhar muito pro seu íntimo, né? Tá acessando muito o seu íntimo, tá? Eu vou falar aqui. Bom, ponto positivo. Aqui a gente tem a lua. Então, a gente tem o portal da clareza. Não preciso nem dizer, né? que vocês vão estar ganhando? Clareza. Aqui, para quem podia estar vivendo uma instabilidade, porque a roda da fortuna fala de instabilidade, são pessoas que vão estar abraçando essa instabilidade, entendendo que a vida não tem como ser linear. Ela sempre vai trazer mudanças, e são pessoas que vão abraçar essas mudanças, vocês vão ver a necessidade de mudar. Então, vocês podem estar tendo essa tendência a estar abraçando essas mudanças, tá? Então, aqui, tendo mais clareza com relação às suas próprias sombras, são pessoas que vão se enfrentar. Aqui eu vou estar falando isso, tá? Aqui a gente vai falar de um mês de muita intuição, tá? De intuição. A gente vai falar da clareza. Então, são pessoas que, para aquilo que não estava claro, vocês vão estar conseguindo ganhar clareza sobre essa situação. Eu vou falar que tem aqui essa questão do oculto muito forte. Então, assim, como é que eu posso falar? Para algumas pessoas, essa intuição... Para quem tem entidades, mentores, bacana. Aqui a lua, ela representa a pombagira, né? Então, para quem trabalha, por exemplo, né? Eu vou falar que representa não, mas pode trazer essa representatividade. Então, a gente pode falar de insights aqui, muita intuição através dessas mentoras, que pode estar trabalhando bastante aí na vida de vocês. E vai ajudar a estar trazendo uma clareza aqui, tá? Principalmente com relação emocional. Aqui são pessoas que podem estar tendo muita clareza, né, com relação emocional. Para algumas pessoas a gente pode falar de novas paixões também, novos desejos, novas paixões. E paixões não só dentro da área afetiva, não. Pode ser dentro aí, paixões. Por isso que eu falei, aqui são pessoas que vão acessar novos dons, né? Vocês vão ter clareza com relação a isso. Então, vocês podem estar aí revivendo paixões. Para algumas pessoas a gente pode falar disso, né, mulher? Aqui a sabedoria com o oculto, para quem gosta, então pode estar tendo insights, está estudando o oculto, né? Algumas pessoas a gente pode falar disso aqui também, né? Com relação a esses novos desejos, né, mulher? Aqui. Interessante isso. Só que é engraçado, ó. Vocês têm uma tendência, por incrível que possa parecer, vocês serem meio impulsivos ou agirem por impulso, tá? Aqui... Isso daqui, ó, tem de tudo pra tá trazendo insights, uma boa intuição. Aqui a intuição de vocês vai estar muito afiada dentro desse mês. Só que olha que interessante. Aqui, nos desafios, a gente tem a estrela. Então, a fé de vocês aqui pode estar um pouco bagunçada dentro desse mês. Né? São pessoas aqui que a gente vai falar da questão da esperança. Um exemplo. São pessoas que podem estar perdendo um pouco da esperança dentro desse mês. Pode haver uma desconexão com a espiritualidade. Então, por isso que aqui, ó, ouça a intuição de vocês, porque isso daqui vai estar muito forte, tá? Tentem não perder a fé na vida, não perder a esperança dentro desse mês, porque as mudanças, elas vão acontecer. E esse chamado, não... Gente, ó, eu vou falar muito isso. O chamado da espiritualidade, quando ele vem, quando a gente precisa ganhar clareza, não é legal. Não é legal. Não é bacana, não é lindo. Não é nada florido, claro, muito pelo contrário, é obscuro, né? Se enfrentar não é bacana, enxergar, abandonar situações que não estão legais também não é bacana. Diante as mudanças, e isso eu falo que essas mudanças, porque a roda da fortuna ela não avisa, ela muda, são as mudanças na vida que a gente não espera,
né? Mas exatamente para estar arrumando o quê? Aquelas bases que não estão sólidas. Se você aqui tá precisando passar por um momento de cura, por um momento de expansão, né? Por um momento de renascimento, né? A espiritualidade vai estar chamando. Então aqui é manter as esperanças com relação a essas mudanças, manter a fé na vida, né? Aqui são pessoas que têm uma tendência a se distanciarem, né? A se isolarem. Então não façam isso. Eu vou estar falando isso muito aqui para vocês, né? Aqui viverem muito aqui, vocês têm uma tendência muito grande a estarem querendo se isolar da vida, se distanciar das coisas. Não faça isso. Porque nesse momento, o que vocês precisam? Precisa de momentos de reflexão, mas não totalmente de isolamento também, tá? Porque a gente pode encontrar muita como é que chama a mulher? Não é esperança. Uma boa palavra amiga. A gente pode encontrar pessoas dispostas a ajudarem a gente, tá? Mas aqui eu vou falar muito, não perca fé na espiritualidade diante desses obstáculos, tá? Tem uma questão aqui de vocês serem pessoas muito sonhadoras, né? Tem uma tendência... Quem traz aqui, então, é sonhar demais, idealizar demais, esperar demais das questões. Isso daqui é um ponto negativo, tá? Que eu vou estar falando aqui muito pra vocês. Principalmente com relação aos desejos, ao que vocês desejam aqui. Fala mais pra mim sobre essa carta da estrela aqui. São pessoas que podem não acreditar no próprio sucesso. Ou que as coisas vão dar certo. Fala mais pra estrela. Carta do homem. Ah, pode ser, né? Porque aqui, ó, eu falei pessoas muito sonhadoras, idealizadoras, tá? E aqui vocês têm um pouco de instabilidade emocional, né? Pode ter também, trazer um pouco isso com vocês, né? Um pouco de oscilação de humor, questões assim, né? Ou podem trazer situações muito instáveis aqui, né? Aqui, por isso que eu falei muito da cura, né? Porque a roda da fortuna, ela traz muitas questões karmáticas. Questões karmáticas são questões de aprendizado. Então, aqui vem pedindo muito para que você tenha uma visão lógica perante a vida, tá? Estratégica aqui perante a vida. Não é momento de sonhar, é momento de ter clareza. Por isso é o portal da clareza. Entendeu? Aqui é ter uma mente clara, racional. Aqui não é para viver de ilusão. Que não é para sonhar. Não é o momento de sonhar, é o momento de idealizar. Se você é uma pessoa que idealiza a espiritualidade, é ganhar clareza com relação à espiritualidade, né? Tem pessoas que idealizam. A espiritualidade, ela não é linda. Ela não é maravilhosa. Ela não vai ser vai te trazer a estabilidade sem mudança. Porque por mais que a gente esteja dentro de uma religião, que a gente busque alcançar uma expansão espiritual, mudanças sempre vão acontecer, problemas sempre vão estar acontecendo. Não existe essa estabilidade que não muda. Então, aqui é ser racional diante das coisas que você precisa enxergar. Aquilo que você precisa olhar. Entende? Aqui é uma mente clara, objetiva, racional. É ir atrás dos seus objetivos, mas de forma racional e clara, sem muita idealização. Aqui quem idealiza muito os próprios caminhos. Então, aqui é um momento de clareza, né, mulher? Eu vou estar falando isso aqui. Aqui é ser mais racional. Talvez esse seja o desafio. Porque aqui tem uma tendência a vocês serem muito sonhadores, né? Para algumas pessoas... Se você estava dentro de um relacionamento... Aqui pode haver mudanças dentro disso, pode ser o distanciamento da outra parte, tá? Se você é mulher de uma figura masculina, para algumas pessoas pode ser o distanciamento de uma figura masculina. De alguma forma. É isso mesmo, ó, ser racional perante as mudanças na mulher. Porque aqui, ó, por isso que a gente falou de novidades. Tem tendência, novas situações estarem acontecendo em vocês. São as mudanças, né? Por isso que eu falei. E vocês são muito resistentes a essas mudanças, né? Aqui, o que acontece? Exatamente.
Vocês podem idealizar muitas situações. E aqui vem pedindo para que vocês sejam racionais perante essas mudanças. Que vocês não percam a fé, que vocês não percam a esperança, tá? Aqui, gente, para a parte do financeiro, carreira, a gente fala aqui de novos inícios, tá? Então, coisas novas, né, mulher, aqui. Novas oportunidades. Tem mudança para essa área. Eu falei lá desde o começo, né? Novas oportunidades, mudanças acontecendo. Tá? Só que aqui é o início, tá? Para a maioria das pessoas, né? Essas mudanças podem vir através de algum meio social. A gente falou ali de uma comunicação, pode ser por rede social, né? Para algumas pessoas. Tem uma grande tendência. Aqui eu diria muito para vocês socializarem, tá? Então, faça network. Puta, ali o florescer. Olha, me veio uma coisa aqui, faça propaganda de você, né? Se mostre. Eu senti isso aqui, se mostre para algumas pessoas, tá? Faça o seu network, venda o seu produto. Se você é o seu produto, então se venda. No bom sentido, gente. Vocês entenderam, né? Entendeu? É que nem eu aqui, ó, eu jogo, eu tenho que vender meu produto, né? Entende? Como é que é o meu produto? Ai, gente, acho que eu falei de um jeito meio estranho, mas acho que vocês entenderam, né? Então, tem essas novas oportunidades para estar chegando. Cuidado com a imaturidade dentro da área. Se você, por exemplo, ó, eu falei, ó, gente, a gente fala de sucesso, de vitória, aqui de clareza, né? De novas oportunidades tá chegando. Não tem como tá falando que não aqui, tá? Aqui, ó, mas tem questões aqui, a gente pode falar de prejuízo. Foi o que eu senti aqui, ó. Se você é uma pessoa que trabalha em empresa, por exemplo, cuidado com se empresa, ou enfim, de qualquer forma a gente tem cliente, né? Entende? Ou você tem que trabalhar com alguém. Ah, mas eu sou autônomo, mas você tem seu cliente. Você presta serviço para alguém. Se você trabalha dentro de uma empresa, então com o meio social ali daquela empresa. Não, cuidado com as atitudes muito imaturas dentro dessa área. Eu vou estar falando isso, tá? Com excesso de inocência. Porque que eu falei aqui, ó, vocês são sonhadores, idealizadores, meio inocentes, né? Eu vou estar falando assim, aqui, tá? Nossa, me veio um outro insight aqui, ó. Para algumas pessoas o desafio tá se abrindo para, ó, vou falar aqui área afetiva, tá? Para as novas oportunidades dentro dessa área afetiva, para as novas conexões dentro dessa área, né? Para algumas pessoas também pode ser, tá? Vocês têm uma dificuldade em estar se abrindo aqui. Então, foi que nem eu disse isso pra vocês, tá? Cuidado aí com a inocência, com o excesso de imaturidade dentro dessa área. Oscilações de humor, né? Aqui dentro dessa área também, né? Com o ego, com a vaidade. A gente já falou com isso aqui, né? Aqui. Tente, ó, eu vou falar isso, tá? Tente trazer alegria pra essa área. Tá? Principalmente se você trabalha aí pro seu trabalho, tá? Faça o seu trabalho com leveza, alegria, felicidade. Máximo que você puder, tá? Aqui. Tente trazer mais alegria pro ambiente que você vive. São pessoas aqui que nasceram pra brilhar. Isso daqui eu já senti, tá? Vocês não acreditam no próprio potencial de vocês, muitas pessoas. Por isso que eu falei daquela questão do trabalho, de ficar presa numa situação que não tem mais nada pra dar pra vocês. Vocês não entendem o potencial que vocês têm. Vocês não enxergam isso aqui, né? Vocês têm muito essa energia da estabilidade dentro de vocês. Seja para manter a estabilidade aqui com o emocional, seja na vida de vocês. Só que o que vocês precisam entender é que não existe uma estabilidade sem mudança. Sempre vai ter umas oscilações. A vida precisa mudar para que a gente cresça. E para quem tem essa dificuldade de mudar, então as mudanças elas vão acontecer. Né, para que exatamente vocês venham, ó, abraçando esse sucesso. São pessoas que nasceram para reinar, nasceram para brilhar. Vocês nasceram para brilhar. Só que tem uma tendência a serem um pouco sonhadores aqui, né? Precisa ser um pouco mais realista, tá? Mas eu diria isso aqui para vocês, tá? Então acredite, aqui são pessoas que têm esse dom de trazerem luz para onde vocês estão. Né? Seja para o ambiente de trabalho, seja para o próprio trabalho. São pessoas que nasceram para brilhar, nasceram para reinar. Aqui, né? Vocês têm essa luz própria, que vocês precisam acreditar nesse potencial que vocês trazem aqui com vocês, tá? Mas tem uma grande tendência a vocês estarem chegando novas oportunidades, ou estarem chegando novas oportunidades para vocês. Abracem essas mudanças, tá bom? Porque elas são positivas.
Aqui, fala mais pra mim sobre essa carta dos caminhos aqui. Aqui tem decisões a serem tomadas dentro dessa área. A gente sabe que vocês vão precisar escolher um caminho. Que vocês estão meio indecisos, né? Fala mais aqui pra mim. O que eu falei? Que podia ter novas oportunidades dentro dessa área, gente. Tem, tá? A gente falou ali da questão da comunicação. A gente pode falar de convites, paqueras aqui, tá? No caminho de vocês. Porque eu senti os caminhos abertos. Vocês podem estar um pouco indecisos. Algumas pessoas podem estar indecisos com os próprios caminhos, né? Se você vive aqui, ó, uma situação aqui afetiva, eu disse para algumas pessoas, vocês podem estar escolhendo se afastarem de alguém, tá? Buscarem por mudanças dentro dessa área. Às vezes um afastamento vai ser importante, tá? Para trazer as mudanças que vocês buscam. Aqui, mas eu vejo os caminhos abertos, eu não vejo os caminhos fechados. Foi como eu disse. E aqui, ó, novas oportunidades podem estar chegando. A gente pode estar falando de paquera, né? Aqui, novas comunicações, pode estar trazendo. Aqui os caminhos vão estar abertos. Lembra do florescer? Aqui, ó, é o momento de florescer. Principalmente dentro dos relacionamentos, tá? Aqui, se vocês estão com essa tendência a terem um pouco de autoestima, não acreditarem no potencial. Então, aqui eu diria muito. A gente falou, ó, Vênus, a deusa da beleza. Então, aqui, cuide de você dentro desse mês, né? Se puder, se presenteie, muda o cabelo, muda a aparência, saia, vá viver novos caminhos, novas direções. Mas aqui, ó, invista em você dentro desse mês. Foque na aparência, foque na sua identidade pessoal. Aqui, ó. Venda o seu peixe. Por isso eu falei, se venda a sua identidade pessoal. Aquilo que mostra, se mostre, apareça. Eu falei isso aqui no começo, né? Mas cuide da sua beleza, mude o visual, mude o cabelo, compre roupa nova. Esse é o mês para vocês aparecerem. Eu diria muito isso. Vai fazer muito bem aqui nos caminhos de vocês. Mas, como eu disse, pode ter, gente, pode ter vucu-vucu. Pode ter oportunidades de vucu-vucu aqui, né? Vai ser um mês caleja, de paquera, de troca de mensagens. Pode conhecer novas paqueras. Ó, olha aqui, gente. Novas parcerias que podem chegar através da comunicação. Para algumas pessoas pode ser compromissos, um novo relacionamento, pode iniciar um novo relacionamento, né? E aqui a gente vai falar de muito desejo, de muita atração, a coisa bem apimentada, né? Para outras pessoas, esse distanciamento, como eu disse, para algumas pessoas pode estar trazendo, pode ser um sinal de alerta dentro do campo afetivo, para algumas pessoas podem. Por isso que vocês estão indecisas, analisando o caminho aqui, né, desse relacionamento. Pode falar de traição para algumas pessoas, até pode. A gente pode falar de mentiras, de enganos. Também podemos, tá? Tá falando porque eu vi isso aqui, né? Essa questão desse distanciamento, né? Para algumas pessoas, se isso envolve mentiras, fofocas, enfim, isso pode acontecer, né? Então aqui, ó, tá na hora de vocês analisarem, por isso que eu disse, as amizades, as pessoas, as parcerias na vida de vocês. Para outros, o que eu senti aqui, esse afastamento desse relacionamento, para algumas pessoas, foi necessário para trazer as mudanças. E aqui a gente fala a renovação, a cura, né? E aqui tem um ponto muito importante, tá? Que eu vou estar falando para vocês. Cuidado com a autossabotagem. Não tentem se sabotar diante dessas novas oportunidades que podem estar apontando aqui no caminho de vocês. Floresçam. Acredite no potencial de vocês. Se abra para essas comunicações. Tem isso tudo aqui para estar acontecendo dentro desse mês. Aqui, gente, a gente pode falar de um mês de convites, então saia. Saia, movimente esse caminho. É o que eu diria muito aqui para vocês, tá? Pro signo de Touro. Eu já falei aqui, gente, eu não preciso nem tirar o espiritual, porque eu falei bastante coisa, né? A gente falou... E aqui, muito esse chamado da espiritualidade mesmo, né? Não tem muito o que tá falando, não. Tá? Aqui o próximo vídeo, eu já vou trazer a previsão pro mês de maio, tá? Aí a gente fala também, porque também vai servir pra vocês taurinos, tá? Fala aqui o animal de poder pra mim, pros taurinos, dentro desse mês.
gente virou mais de um. Deixa eu arrumar. Essa carta aqui, ela é meio ruim de estar virando. Vou ver se cai. Senão eu vou tirar mesmo na mão. Virou. Cobra ou serpente. Já tinha saído ali a primeira vez. Ó. A cobra, tá? A serpente. Eu vou estar lendo aqui pra vocês e eu coloco lá na chamada do vídeo. Vou tirar uma frase aqui. Não vou tirar essa não, porque essa daqui tava na frente. Bem no meio aqui. Vou tirar um daqui. Jogo de mestre. Eu vou tirar um daqui. Vou começar por aqui, tá? Seu caminho é de muita luta e trabalho. Precisa vencer obstáculos de todas as idades. Mas seu sangue é de guerreiro e sua batalha lhe trará felicidade. O seu otimismo mantém tudo de que precisa. O resto virá facilmente desde que você esteja bem disposto. A sua realidade depende inteiramente do estado de ânimo em que você se encontra. Engraçado, porque eu tava desanimada esses dias. Jogo de mestra. Nem sempre a vitória vem pela força, mas sim pela astúcia. Observe, calcule e mova-se no movimento certo. Pombagira ensina que quem sabe jogar, conquista. Vamos ver aqui a cobra. Atua com a energia de criação e expansão do conhecimento interior. Transmutação de energia sexual em sabedoria elevada. Empoderamento e cura. É o momento de não resistir às mudanças. Olha que perfeito. Assimilar novas ideias e inspirações. Ou mantra. Eu sou capaz de aceitar as mudanças e aceito com resiliência meus processos de transformação. Eu sou a presença iluminadora pela qual tudo o que necessito saber me é revelado, já que eu sou a sabedoria. E é isso, gente. Muito bom, muito bom. Eu vou colocar lá pra vocês as frases, tá? Aqui, vou tirar foto. Aí vocês olham lá, tá? Na chamada, se vocês quiserem guardar, tá? Tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima, né? Até semana que vem, que a gente vai fazer o vídeo das previsões pro mês de maio, tá? E o mês de maio é um mês muito importante aqui, né? Nesse canal. Na verdade, o mês de maio é muito importante pra mim, na realidade, né? É aniversário da minha filha, a gente tem Dia das Mães, é aniversário do canal, o canal vai estar fazendo 3 anos, né? Então, é um mês, assim, muito... Tem aniversário do meu sobrinho, tem muita coisa boa no mês de maio. E eu vou usar todas essas datas aí pra gente, tá? Então, a gente, dentro do mês de maio, a gente vai estar falando de uma cigana. A gente tem vídeo de Santa Sara, em homenagem aqui do canal, que todo ano a gente faz. A gente tem o vídeo dos nossos pretinhos, que eu faço uma vez por ano. Então, a gente vai ter vídeo de preto velho. E esse ano, eu vou falar de um preto velho em específico, muito especial, tá? A gente vai estar falando sobre os pretos velhos aqui. E eu vou trazer esse olhar um pouco diferente com relação aos pretos velhos. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui no canal quando a gente for falar dos ciganos aqui também. Porque esse mês de maio vai estar muito focado nos ciganos. Então, a gente tem o signo de Gêmeos pra gente estar falando. A gente tem cigano, a gente tem preto velho dentro desse mês. A gente tem as tendências do mês. O que mais que tem? Tem um vídeo sobre amor e relacionamentos. Tem muita coisa boa aqui dentro do maio. Do mês de maio. Tem o Dia das Mães, né? Que eu nem sei quando que vai cair. Mas eu vou olhar direitinho, porque eu quero trazer uma homenagem aqui do Dia das Mães também. Alguma coisa aqui pras mamães, tá certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos, uma ótima semana. E aí pros taurinos, né? Que esse novo ciclo que se inicia traga essa transformação. E que vocês aprendam a acreditarem no potencial que vocês trazem com vocês, tá? Porque vocês são fortes. No signo de Touro traz essa força, a resistência. Né? São signos muito resistentes. Por isso, vocês são resistentes a mudanças. Mas as mudanças na nossa vida nem sempre são para ruim. Né? Na grande maioria das vezes, elas vêm abrindo novas portas, novas oportunidades, né? E esse chamado para vocês é o portal da clareza. Não resista, tá?
E essa clareza em principalmente se reconhecer e saber quem vocês realmente são, tá? Que essa nova fase traga muitas alegrias, novas oportunidades, novos amores e muita felicidade para vocês. Beijo, gente, e até a próxima.